Márcio, a Doris, ela, além de ser uma especialista em tributação internacional com ampla experiência, já passou pela PwC, pela Ernst Young e por renomados escritórios de advocacia, ela também fez o LLM dela em tributação internacional lá em Londres, com o professor Jonathan Schwartz, que é um grande especialista em tributação internacional, baseado também no Reino Unido, né? Então, eu achei que ela poderia trazer muito boas contribuições, como todos vocês vão poder perceber na boa apresentação que ela fez. E a gente está muito honrado, Doris, em ter você aqui também no grupo, e não só com a apresentação de hoje, mas você já está convidada a participar do grupo também, de agora em diante. Você vai ver que é um ambiente muito inclusivo, muito aberto também, para que nós possamos auxiliar aí, de alguma maneira, nesse momento tão ímpar que o Brasil está vivendo de convergência com as normas e os padrões internacionais de tributação e, enfim, uma mudança de paradigma também, vamos dizer assim, né? Só para você entender quem está aqui hoje, nós temos o Felipe Valada, que Felipe é doutorando, né, Felipe? Lá em Viena, né? Na VU, é. Exato, na VU. Ele é doutorando em tributação internacional. E, salvo engano, você também está trabalhando na PwC, né? Eu não estou mais em Big Four, eu passei um tempinho lá na EY e trabalhei na EY, isso. Trabalhei um pouquinho com o Banco Mundial e agora eu estou numa empresa de telecomunicação chamada legal. Telos. Legal, legal. E aí... Lembrando que é em Viena. Em Viena. Exatamente. E aí também temos o professor Márcio Parada, que o professor Márcio Parada também concluiu recentemente, né, professor, o seu doutorado em Viena também, né? Foi 2021, já o tempo corre. A pandemia abrevia muito, né, esse tipo de coisa, né? 2021. Exato. O professor Márcio Parada também é um estudioso do tema e ele é auditor fiscal da Receita Federal também, está alocado no projeto Confia atualmente. E amanhã eu vou fazer uma apresentação, professor Márcio, lá no Confia, por isso que eu pedi para ser hoje a apresentação aqui no grupo. Estaremos lá. Estaremos lá aguardando, então nos veremos de novo. Sua apresentação e as outras. E esse seminário do Confia ele foi dividido em 2 etapas, né? Amanhã será a primeira etapa e nós temos uma segunda etapa no dia 5 de maio. Aí eu vou fazer uma apresentação. Ah, que legal! Eu fiquei super feliz também com o convite para fazer a abertura amanhã. Foi um feriado de elaboração de slides, que ontem também eu dei aula. Gente, pelo menos teve esse respiro, fiz, mandei. Que bom, amanhã nos veremos de novo. Então. Amanhã nos veremos de novo. Eu já deixo os parabéns, porque eu tive uma experiência prática com Confia do lado do contribuinte recentemente, e a gente ficou... Primeiro a gente achou, o que é isso? Né? Porque eu nunca tinha visto. Eu falei, não, isso aqui deve ser fraude, não é possível. O e-mail. Aí eu falei, gente... É muito bom para ser verdade, é uma miragem. Eu falei, não, é Europa isso aqui? O que é isso? Gente, eu achei o máximo, sim, parabéns. Estou, assim, enquanto brasileiro cidadão, fiquei muito feliz. A gente está trabalhando aí na construção desse Confia. Agora, assim, a Receita Federal mudou a administração, né, no final do ano, né, e a gente teve que dar uma reduzida no ritmo para não só continuar apresentando para os contribuintes, para os intervenientes do direito, né, como o caso de vocês, mas para a própria nova administração, né, para que eles pudessem se inteirar, realmente entrar e falar, o que é isso? Né? A gente não veio preparado para isso. Então, reduzimos um pouco aí o ritmo, né, a gente está atento também que não só vender o projeto externamente, mas também vender internamente, né, para a gente poder retomar o ritmo. Mas estamos otimistas. Muito legal, muito legal, muito legal. Mas, enfim,
Paulo, não sei se você quer dar mais uns minutinhos para entrar mais alguém ou se a gente já pode ir começando também, né? Eu acho que até para respeitar o tempo da Doris, eu acho que a gente já pode começar e a gente faz o bate-papo normal. Doris, aqui é ultra informal, tá? Ai, que bom. É um bate-papo mesmo, é para construir e fique à vontade, até em linguagem, aqui não tem muita formalidade e burocracia não, tá? Ai, que bom. Eu estou à disposição de vocês, querendo dar mais alguns minutos. Assim, o tempo é de vocês. Eu travei aqui a agenda, a sala imaginária, agora meu celular. Eu fico à disposição de como for melhor. Se quiserem, a gente já começa. Se quiserem dar mais uns minutos, a gente conversa mais um pouco, o que não falta é assunto, né? Não, por mim a gente já começa, Francisco, mas o barco é seu, o barco é seu. Você então vamos, né? Vamos. É muito prazer, Felipe, Márcio, já que é informal, eu já estou tirando todos os professores doutores da frente, tá? Eu quero aproveitar também e agradecer, eu fiquei muito honrada com o convite do Chico, um amigo tão querido, e principalmente por esse grupo que eu já acompanho de longe há um tempo, vi a última publicação que foi feita, assim, temas do mais alto nível, temas modernos e temas, o mais importante de tudo, práticos, né? Porque não adianta ficar filosofando sobre coisas que não existem. A gente tem muitos problemas reais, tanto do lado público quanto do lado privado, e eu acho que o mesmo interesse que é a segurança jurídica. Isso eu vou falar amanhã também, né? O interesse de todos é a segurança jurídica, e eu acho que todo mundo está buscando isso, cada um, né, na sua área diferente de atuação dentro do direito tributário. E aqui a gente vai falar de tratados que eu acho que são importantíssimos para as relações comerciais brasileiras, né? Porque o tributário, no final, ele vem, ele dando segurança jurídica, ele ajuda os negócios, ajuda o comércio, qual for que seja das suas formas, né? Bens, serviços, a questão digital, que está cada vez mais complexa, né? Então, eu acho que um tributário bom num país, ele vai trazer a segurança para os negócios e, consequentemente, empregos e arrecadação. Então, é bom para todo mundo. E o Reino Unido é um lugar que é muito caro para mim, como o Chico falou, eu fiz meu mestrado lá, numa época que não tinha curso de tributação internacional no Brasil, fui lá aprender com o Jonathan, que é um professor maravilhoso, especialista em tratados, e eu fico feliz de poder falar do Tratado Brasil e UK com vocês, né, pessoas tão gabaritadas. A apresentação, como o Paulo mesmo, né, já adiantou, é só um guia, é para a gente discutir, não é uma palestra, então a gente passa os slides, os pontos e vamos debater cada um, né? Bom que a gente tenha um tempinho. Aí, vamos então? Tá aqui. A agenda, então, o que eu separei? Eu pensei em entender um pouquinho das políticas fiscais, tanto do Brasil quanto do Reino Unido, ver de onde partimos, né? Qual o raciocínio por trás dos interesses dos países na hora de negociar. Alguns pontos de atenção no Tratado Brasil-Reino Unido, que ele é um pouco diferente de outros tratados que o Brasil já celebrou, e aí alguns pontos chaves para a gente debater que com certeza vão impactar a atuação prática de todos, né? Tanto da fiscalização, quanto da advocacia privada, quanto eventual contencioso que chegue no judiciário, e aí a gente pode trocar uma ideia. Vamos começar, então, com a política fiscal Brasil e Reino Unido. Isso daqui eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas vamos passar. O Brasil participou das discussões das convenções modelo ONU e OCDE. Ele é um país extremamente protetivo, né? Até mais protetivo do que a convenção modelo da ONU. Extremamente favorável. Então, ele tem uma tributação ainda mais favorável ao país de fonte. Então, a gente vê o artigo de ganhos de capital, que a grande maioria dos tratados permite a tributação na fonte, royalties, que tem um conceito mais ampliado, inclui equipamentos e o aluguel dos equipamentos, e os serviços técnicos que dispensam qualquer comentário, né? Ou apresentação, que são nossos velhos conhecidos. Nesse viés protetivo,
tem pouquíssimas classificações no artigo 7º, né? A gente vê, por exemplo, serviços não técnicos, são poucos, eu acho que tem uma solução de consulta da Receita que fala de eventual intermediação, mas são poucos e tem uma priorização daquilo que sofre retenção na fonte. Muitos assuntos que são tendências e preocupações internacionais também não são muito pontos que o Brasil vê, por exemplo, estabelecimento permanente, as cláusulas do limitation of benefits, né? Ver bem quem é o beneficiário efetivo, o artigo dos tratados de não discriminação. Eu falo que aqui a gente não discrimina ninguém, entrou aqui, pagou, então esse risco é raríssimo. O MEP, de novo, Márcio, parabenizar a Receita, que eu acho que está aqui, está nesse slide, né? Que a Receita também já buscou regulamentar o Mutual Agreement Procedure no Brasil, mas ainda, enfim, não é uma grande preocupação do país. Nós estamos muito acostumados com contencioso administrativo e judicial, que já tem jurisprudência, contribuintes estão acostumados a usar, então o MAP ainda não pegou. E o Principal Purpose Test, vocês vão ver que a Inglaterra especificamente, mas os países da OCDE adoram um teste, aí tem 1000 etapas o tal do teste para ver se ele se enquadra numa situação X. Aqui não tem isso, né? Então, na parte de preços de transferência, assunto querido aí, especialidade do Chico, a gente fez uma reserva ao artigo 9º, parágrafo 2º do modelo da OCDE, consequentemente também não tem o terceiro, são os artigos dos ajustes correspondentes, né? Eu ajusto aqui, você ajusta ali, depois ajusta de novo, a gente só tem o 9º mesmo. E, pessoal, por favor, se sintam à vontade para complementar, tá? Agora, o Brasil, apesar de tudo isso, de ter a política própria, ele participou do BEPS Steering Group e do International Framework e, como eu falei agora, adotou na legislação interna diversas ações. Então, o Preventing Treaty Abuse, ele atualizou, né, o conceito de substância econômica na instrução normativa referente a paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados, ele atualizou também alguns países, algumas jurisdições daquela lista, foi um dos primeiros países a adotar a declaração país a país, da ação 13, e a fazer a troca de informações, até antes de muitos países da OCDE, e regulamentou também o Mutual Agreement Procedure, porém sem inclusão de arbitragem. Já fica aí uma sugestão da gente discutir arbitragem tributária, né, nacional, internacional, em algum momento. Ele não assinou o Multilateral Agreement, né, o Multilateral Instrument, perdão, mas o Multilateral Instrument, para quem não conhece, né, teve o acordo modelão e os países foram escolhendo, né, que cláusulas queriam alterar nos tratados bilaterais. Aí, se seu parceiro também, de tratado também escolhesse, o tratado é naturalmente alterado. O Brasil tem feito, porém, alterações bilaterais, negociações diretas, mas sem assinar esse instrumento. Agora, tem alguns vocabulários que vêm do BEPS e do instrumento, como, por exemplo, o preâmbulo, algumas cláusulas de limitation of benefits, né, que ele vem adotando nos tratados. Então, assina, não assina, mas adota, né? E ele tem... O Brasil, a gente sabe que tem uma rede de tratados bem curta, 35 tratados aproximadamente, né? Então... eu botei para o número redondo ficar mais bonitinho e não ter que contar um por um, né? Mas são poucos, considerando os países que tem no mundo. Gente, vocês querem comentar? Posso ir indo? Não, Doris, acho que você pode ir indo e aí... Qualquer coisa vocês dúvida, cortam, algum né? comentário, pode interromper, exatamente. Perfeito. Agora, o Reino Unido não tem tanta polêmica, né? Como é a política fiscal, ele segue a OCDE, ele historicamente é um país de residência, é um país da OCDE, sofreu um pouquinho com o Brexit, mas não deixou de ser, né?
ele não usa muito, e aí como o Brasil, ele não liga muito para anti-avoidance provisions, né? Então, LOB, beneficial owner, não é muito a atenção dele, porém, como eu falei antes, ele tem esses testes que são um inferno maior do que essas provisões. Tudo lá, você vê, vira e mexe, tem um teste para ver se a pessoa se enquadra em determinada situação da legislação fiscal ou da jurisprudência. Eles são um país common law, bem focado na jurisprudência, porém, a legislação fiscal, se você vê o regulamento do imposto de renda do Reino Unido, ele é bem grandinho, então também é bem apegada, no ponto de vista tributário, à legislação escrita. E a Receita Federal deles é muito eficiente, então se entra no site do HMRC, que é o Her Majesty Revenue and Customs, você consegue achar resposta para muita coisa, de uma forma bem didática, tá? Então, lá Doris, posso te fazer uma pergunta? Lógico. Até essa apresentação acaba sendo vista também por estudantes. Eu queria tirar uma dúvida que, às vezes, não é muito claro. Qual que é a diferença prática do anti-avoidance provisions e dos testes? Na prática, assim, puxa, isso... Na prática, porque o anti-avoidance, né? O anti-avoidance, tá? Eu vou falar do que eu tenho, do que eu vi mesmo estudando lá, porque depois que eu saí de lá, graças a Deus, eu não tive que fazer mais teste nenhum. O anti-avoidance é mais para ver evasão, elisão, se alguém está evitando o pagamento do tributo, evitando o fato gerador, né? Então, eu estou evitando... o que eu falei, anti-avoidance, evitar o pagamento, né? Não pagar aquele tributo. O teste é para ver se enquadra numa situação prática. Então, por exemplo, vamos usar a nossa. Você, Paulo, se enquadraria nas regras de TBU do Brasil? Seu cliente se enquadra? Então, tem que ver qual é o percentual, teste 1, qual é o percentual de participação? Teste 2, tem algum outro indício de controle que não seja o percentual de participação? 3, entendeu? Você vai vendo várias barreiras para se enquadrar numa determinada situação legal, seja TBU, enfim, seja um paraíso fiscal, seja dedutibilidade, para eu deduzir uma remessa a um paraíso fiscal no Brasil, eu tenho que ter as regras gerais de dedutibilidade. Esse seria o primeiro teste, né? Eu me enquadro no 311 agora, né? Do regulamento do imposto de renda. Me enquadro, ok. Mas o país é um paraíso fiscal. Então, 2, eu tenho que ver se a empresa é operacional lá, porque eu tenho aqueles requisitos adicionais. 3, eu tenho que ver se o pagamento efetivamente foi feito. Então, os testes, lógico, bem mais complexos do que esses, são pontos para ver se você se enquadra numa determinada situação jurídica para a incidência daquele tributo ou daquela regra. E o anti-avoidance é a evasão, a elisão, tá? Não sei se ficou claro. Sim, eu tenho a sensação que, às vezes, os testes são anti-avoidance, mas de maneira objetiva. Você cumprindo essas regras, você está on the safe zone, né? Agora, se você não cumprir, presume-se que você está numa situação de economia, aí vem depois ser agressivo, não é? Aí o Márcio fez doutorado nesse sentido. E aí a gente vai para um teste menos objetivo do que os testes. É por aí? Exatamente, é o teste do anti-avoidance, porque pensa, a gente vai na nossa zona de conforto, onde a gente se sente em casa, né? Então, se eu tenho um teste, isso que eu quis deixar claro aqui, se eu tenho um teste para tudo, eu vou ter um teste para o anti-avoidance. Agora, se eu tenho um doutorando nesse assunto aqui, quem sou eu para falar? Mas é exatamente isso, né? Então, ele não vai ter, tipo, 116 do CTN, mas porque, lembra, ele, apesar de ter uma legislação tributária robusta, ele é um país de common law, então ele tem que fazer os testes. Então, ele não vai dizer, o 116 do CTN, STF já disse que é constitucional, você está lá. Ele vai fazer esses testes, como você acabou de dizer, aí para ver se você está safe ou não na questão anti-avoidance. Mas aí, lógico que tem teste para tudo, né? É isso, exatamente.
Doris, eu Sim. queria fazer como o Paulo falou, né, até para fins didáticos, você estava falando antes sobre, por exemplo, cláusulas LOB, PPT, a aplicação dos Vou BEPS explicar o que são. Standards, né? E uma dos BEPS Minimum Standards é a ação número 6 do BEPS, né, que trata justamente dessa limitação ou evitar o abuso dos tratados, né? Uhum. E aí eu queria que você expandisse um pouco mais, e num ponto que você tocou, do nosso direito positivado escrito, né, com a common law dos britânicos, porque me parece que lá para eles é mais fácil aplicar esse tipo de teoria, tipo principal purpose test, substance over form, a partir de decisões jurídicas, e a gente tem uma dificuldade muito grande de aplicar esse tipo de teoria aqui, se não tiver escrito exatamente na lei, né? Nosso regime jurídico, mas não está escrito, você não pode desconsiderar, não tem essa regra, e eles lá têm mais facilidade. Então, num acordo, parece que para eles aplicarem desconsideração de negócio jurídico, substância sobre a forma, teste final, é mais fácil do que para nós. Então, nós precisaríamos ser mais até específicos ou precisos na aplicação dessas cláusulas, né, do que eles. E aí eu queria ouvir sua opinião, a impressão que eu tenho, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Então muito obrigada aí, Márcio. Eu acho a pergunta super relevante, né, para o direito comparado e para a nossa prática, é o que a gente pode aprender de lá. Eu tinha entendido que assim era uma apresentação para esse grupo aqui altamente qualificado, por isso que eu coloquei essas siglas todas, tá? Mas assim, eu não, se vocês precisarem depois ou agora, eu posso explicar o que é cada uma dessas cláusulas mesmo, tá? Mas, tá, então fiquem à vontade para falar. Eu pensei, não, isso daí o pessoal já sabe, eu vou pôr as siglas e aí a gente vai direto para as polêmicas. Mas aí, voltando à pergunta do Márcio, realmente, lá eles têm esses testes e não tem, pela cultura, não tem tanto apego ao que é positivado. A gente tem apego ao que é positivado, como você disse, né? Se não está escrito, não existe para mim, é muito difícil fazer uma interpretação e é muito difícil ver a intenção por trás da norma. Isso tem mudado, a gente vê pelas decisões da própria Receita Federal, a gente vê pelas decisões do CARF e pela crescente importância da jurisprudência. A gente vê com súmulas vinculantes, a gente vê que decisões, de uma forma geral, né, elas vêm ganhando muito espaço como fontes sempre foram, mas elas vêm ganhando muito espaço como método interpretativo, sua atenção como fonte do direito vem crescendo e a gente está desapegando desse positivismo e do amor àquela palavra que está escrita, aquela interpretação literal, que era uma cultura, uma questão cultural, né? Então, o que eu acho é que essas decisões, e agora a gente está chegando perto deles, a gente vê que recentemente teve a decisão do STF de software, a Receita já tem as soluções de consulta com a interpretação para a IRF, para a CID, etc., de como aquela decisão do STF vai se aplicar. Então, a gente vê que, nesse sentido, a gente está crescendo. Eu não vou falar evoluindo, porque são culturas diferentes, né? Então, não tem melhor nem pior. Mas a gente vê que está havendo uma mudança no uso das decisões e das soluções para a interpretação. Agora, realmente, é mais difícil para a gente, né? A gente está fazendo uma transição do que para eles é algo natural. Para eles é muito difícil ir olhar a lei, né? Para eles, sabe o que também é muito difícil? A doutrina. O doutrinador é menos respeitado. O que importa é a jurisprudência de 1800, né? Aquela decisão de 1800, e como é que você vai usar nos dias de hoje? E você tenta aplicar. Enquanto aqui a gente sempre tem que ter uma mudança legislativa, porque senão as pessoas acham muito difícil. Outro ponto, e isso eu vou falar amanhã também, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país extremamente complexo e é um país grande, com muitas diferenças e complexidades, não só locais, regionais, culturais e financeiras. Suíça é do tamanho de São Paulo.
Então, aqui é muito difícil você ter um teste comum para todo mundo, considerando toda essa pluralidade, e lá é uma ilha micro, né? Não tem tanta diferença assim, de um lado para o outro, sabe? Então, tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que o trabalho, assim, a gente vê que os advogados brasileiros, estudantes brasileiros, quando vão fazer curso fora, são os que mais se destacam, porque a gente sabe se virar. A gente vê que o judiciário brasileiro lá fora, para você ir falar com o juiz, lá em Londres, né? Um barrister, uma pessoa super qualificada, que qualquer um, né? Qualquer um quer ir lá, vai, pede para despachar, ajuiza uma ação, lá o acesso à justiça é um pouquinho mais fechado, e o HMRC, por mais eficiente que eu acho que seja, ele tem menos pessoas para atender, né? E ele não tem um sistema tributário tão complexo, com tantas diferenças culturais, regionais, linguísticas até, como é aqui. Ele tem o VAT, então não tem ICMS, ISS, IPI, não tem uma federação, né? O imposto de renda deles, eles têm um imposto para capital gains e o imposto de renda normal. Tem uma ou outra discussão que você vai enquadrar na jurisprudência de 1800. Tomara que ninguém de lá nunca ouça isso, né? Mas então, é muito diferente. Então, lógico, o que é que a gente pode aprender deles? Realmente, do momento que as transações e os negócios vão ficando mais complexos, não pode toda hora esperar a lei. A gente tem que saber usar o que a gente tem e fazer uma interpretação. E também, o que é muito importante, que veio no BEPS e que está vindo na jurisprudência, né, e que os contribuintes estão considerando, é a substância sobre a forma. Por que você está fazendo isso? Isso faz sentido para o seu negócio? Né? Ou eu estou fazendo só para fazer uma economia tributária, que também não é ruim, mas tem que ser uma economia que faça sentido dentro daquele contexto. Né? Eu não vou mais ter uma portinha em Luxemburgo porque é chique, ou porque é barato, ou porque é interessante. Né? Eu tenho aquela portinha em Luxemburgo tem que ter um pessoal bem preparado, isso do ponto de vista de lá e daqui também. Né? Não sei se respondeu, se atendeu, se ajudou, se complicou mais, né? Não. Mas eu acho que essa cultura, de repente, não fazer 1 milhão de testes, porque pensa, se no Brasil você fizer 1 milhão de testes, vai ter um recurso para cada teste. Alguém vai ser reprovado no meio do caminho, você pensa na quantidade, na complexidade que vai ser. E aí você vai aplicar o mesmo teste no Nordeste, em São Paulo e no Rio, né? Por mais que o Rio seja do lado de São Paulo, é diferente. Você vai aplicar o mesmo teste lá, você não tem a quantidade de indústrias que a gente tem aqui. Aí vai ser o mesmo teste para a economia digital, para o petróleo, para a mineração, para a indústria de bebidas. Então, você vê que é um pouquinho mais complexo. Né? Muitos testes deles vieram da época que aquilo era uma ilha, era um porto, então tinha menos negócios, sabe? Então, eu acho que essa história de teste aqui não ia dar muito certo, não, porém, a parte que você tem que interpretar o porquê daquela transação e como a legislação que a gente tem vai se adequar a ela e deve ser interpretada da melhor maneira possível. Né? Eu acho que sempre na ideia, até da lei de recuperação e falências, a gente quer preservar os negócios e a gente quer punir o infrator. Agora, não pode o contribuinte que está querendo ser empresário no Brasil, uma dificuldade, ser punido tal como o infrator, né? Então, é isso. Eu acho que, de repente, para resumir, a cultura de testes não funcionaria tanto, porém, a interpretação e o foco no infrator e, consequentemente, nas regras anti-evasão, né? Que a evasão que é o problema, a elisão é lícita, mas aí, enfim, você teria que ver se ele está pagando o tributo em algum lugar, que também é o novo espírito do BEPS, né? Ele está pagando o tributo em algum lugar, o que não pode é pagar zero, porque os planejamentos do BEPS, sempre dentro da licitude, né, a grande maioria deles, a empresa pagava zero tributos por um planejamento inteligente. E agora, o Pilar 2, essa ideia do 15%, é que o cara tem que pagar 15% em algum canto. Né? Então, não está pagando no Brasil, mas pagou em algum lugar. Então, também tem isso, né, que tem que ser observado. Não sei se alguém quer complementar, enfim. Privilegiar também outros métodos de solução de conflitos que não sejam judiciário, tem recomendações do CNJ,
para, enfim, composição tributária, tem as iniciativas da própria Receita e da Procuradoria da Fazenda, que inclusive melhoraram muito a arrecadação, né? A transação tributária, enfim, eu acho que a gente está chegando lá, mas é a adequação ao mundo moderno, né? Tem muita coisa para se fazer e a gente já entendeu que essa cultura de litígio não dá nada para ninguém. Obrigado, Doris. Muito obrigado. Não sei, alguém quer complementar? E eu acho que essa pergunta do Márcio, que foi comentado agora, dessa cultura deles, muito oportuna, porque apesar de tudo isso, eles são o país que mais incentivou a economia digital. Desde 1994, eles concedem benefícios fiscais para empresas de tecnologia e startups. Tá? Então, foi interessante, eu falei num evento daquele grupo de política tributária, do Alberto Carbonar, justamente de startups, e o que me coube foi o direito comparado. Aí eu peguei um exemplo da Espanha, que fez uma lei de incentivos fiscais a startups no fim de 2022, e fui ver o Reino Unido, que é bem antigo, né? E eles só vão melhorando a legislação dos benefícios. Agora que eles estão sem o Brexit, olha lá, agora pelo Brexit, como eles tiveram muita perda comercial, os incentivos estão crescendo, mas desde 94 já existe, né? E eles têm uma extensa rede de tratados que é 130, aproximadamente 130, né? Diferente da gente. E aí, os pontos de atenção, né, no tratado. Vocês vão ver que essa parte está mais densa, eu transcrevi alguns artigos para, se for o caso, a gente ler, mas, assim, é algo pessoal, né, os pontos que eu acho que chama atenção para a gente, que a gente pode abordar, e depois a gente chega nas polêmicas, né? Então, o tratado, como todo mundo já sabe, ainda não está em vigor, e uma curiosidade é que nenhum dos países tributa dividendos na fonte. Nada é mencionado acerca do Globe. Globe é a evolução, né, do Pilar 2, a questão que eu acabei de falar do imposto de renda sendo pago no mínimo 15%. Então, o tratado não aborda nada disso. Você tem que pagar o imposto de renda no Brasil ou no Reino Unido. Então, isso é uma coisa interessante, né, que algumas novidades não foram incorporadas no texto do tratado, apesar de ser um tratado muito diferente da política do Brasil e do Reino Unido, ser um país OCDE que está aí acompanhando e participando ativamente dessas discussões do Pilar 1, Pilar 2, etc. O preâmbulo, como eu falei... Doris, posso Oi? fazer uma pergunta sobre esse ponto específico que você acabou de falar? Sim. Então, até a minha tese de doutorado foi acompanhar a evolução das políticas por detrás dos acordos brasileiros, projetar uma daqui para frente. E a gente sabe que, lógico, as políticas vão mudando, porque o Brasil vai mudando, os governos vão mudando, embora seja algo de Estado, mas você sabe, cada governo tem sua forma de pensar e a Receita Federal, que é quem, no fundo, gere esse tipo de coisa, não é 100% imune às trocas de governo. E a gente vê esse novo acordo, como sui generis. Tudo que o Brasil sempre falou que não ia fazer, agora ele fez. Foi lá e fez. E isso tem um efeito cascata com os acordos já existentes. Mesmo porque a gente sabe, né, que o Brasil tenta renegociar uma série de acordos antigos, e isso aqui vem dar gasolina para essas discussões de renegociação. Além disso, esse acordo ele vai muito próximo daquilo que a OCDE exige dos seus membros de ter como base de acordo. Como é que você vê esse acordo aqui? É mesmo uma ilha ou é o início de uma nova política? Como é que você está vendo isso aqui? Eu não sei, aí é o futurismo, né? Eu acho que realmente o Brasil tem uma característica. Na IFA eu participei de um almoço lá com o pessoal de governo, né? E aí eu sentei na mesa com um fiscal suíço
E ele falou que lá na Suíça muda o governante, mas não muda a equipe técnica, né. Então, como o Márcio falou, a equipe mudou, né, e lá fora eu não estou falando que é melhor ou pior, é diferente. E aqui as equipes geralmente é a equipe do governante, então ele vai botar, lógico, as pessoas de confiança dele lá, e é efeito cascata para baixo, né, vai substituindo a coordenação, até a equipe técnica, né, por mais que todos sejam bons, vai ser o coordenador, a pessoa mais alinhada com a atual política. Então eu acho engraçado, né, realmente esse tratado é diferente do tudo que a gente viu. Já adiantando um ponto polêmico que eu levantei lá nas discussões, é a cláusula da nação mais favorecida, porque está diferente de muitos tratados. Eu acho que isso pode, assim que entrar em vigor, a médio e longo prazo, se as autoridades fiscais não souberem lidar com isso, né, eu não estou dizendo que tem que saber, porque é algo novo, mas eu acho que tem que ter uma equipe muito boa para analisar essas questões, dentro da Receita, da Procuradoria, porque se começar, a não lembrar da questão da cláusula da nação mais favorecida e outras questões, vai ter um contencioso muito grande, né. Então eu acho que realmente mudou. Eu diria mixed feelings, né, o Brasil entrar na OCDE, não sei mesmo para mim se é bom, se é ruim. Eu acho que a gente teria que ver realmente mais o que a gente ganha do que só querer um carimbo: "Ah, eu sou da OCDE", tem que ver na prática como é que isso vai ser para a gente, né. Mas, assim, do momento, e eu não sou contra a mudança, né, se não tivesse mudança estava todo mundo andando de charrete até hoje. Mas eu acho que tudo tem que ser muito bem acompanhado e muito bem previsto. Então essa parte de TP acho ótimo, acho legal, o dia que isso evoluir para incluir uma arbitragem também, né, ter essa opção, mas sempre com cuidado, porque lembra que a gente passou a faculdade estudando o processo civil, a gente é um país de litígio, a pessoa já é criada para isso. E a gente está mudando essa cultura de uma forma muito boa, né, que tem que parabenizar, mas ainda está mudando, está no gerúndio. Então eu acho que tem que avaliar, e por isso que eu trouxe vários pontos para a gente discutir, de repente ver soluções e poder trazer em fóruns como esse, né, discussões e ideias de como usar essas novidades e manter uma segurança jurídica, né, junto com a evolução. Mas, Doris, deixa eu te interromper rapidamente, fazer uma ponderação também. Eu enxergo esse acordo com o Reino Unido muito na linha de uma evolução até da maneira como o Brasil enxerga a função de um acordo bilateral. Uhum, E ele chegou num contexto. Eu sempre tento tentar incluir um pouco de geopolítica também, né? A gente uhum, não tem acesso a 100% das negociações, mas tem muitas mensagens que são passadas nas entrelinhas. uhum, O Reino Unido ele foi muito parceiro da Receita Federal durante o projeto de convergência de preços de transferência. E eu acho que aquele foi um momento específico onde o órgão para a promoção do comércio exterior do Reino Unido esteve mais próximo para tentar justamente influenciar e tentar demonstrar economicamente quais seriam os benefícios daquela mudança de postura. O mais interessante é que isso casa também até com a sua colocação de por que o Brasil estaria fazendo parte da OCDE, estaria tentando adentrar. Na verdade, todos nós sabemos que não é só preço de transferência e mudança de tratados que vai fazer o Brasil ser aceito na OCDE. Você tem um conjunto muito mais amplo de modificações, mas... Tem, e desculpa até te cortar, tem um trabalho muito bom mostrando os pontos que o Brasil teria que seria o titicar, né, depois eu até Exato, tenho que exato. achar ele, mas tem um estudo bem interessante que a gente pode até trazer para o grupo, das outras matérias, tem parte, de meio ambiente, tem inúmeros outros Sim, sim. pontos, né. Sim, Doris, mas só para concluir aqui, o que eu estava comentando é que
o Reino Unido demonstrou para o Brasil os benefícios, e quando você olha, por exemplo, acho que você vai chegar lá naquela cláusula da redução do imposto de renda na fonte sobre serviços num período transitório de 8 anos, eu acho que mostra muito também isso casa até com a mudança da nossa regra de preço de transferência. Eu vejo, tá, sinceramente, como o início de mudança de posição fiscal e de política tributária brasileira, porque não faz sentido você manter a sua posição de privilégio da fonte com essas mudanças que você está fazendo. E aí isso já traz uma série de novas mudanças que serão necessárias nos próximos anos. Exemplo, a gente vai começar a ter estruturas de comissários e agentes atuando no Brasil. Só que a gente não tem uma legislação de qualificação de estabelecimento permanente tão ativa. Com a adoção de métodos como o Transactional Net Margin Methods ou o Profit Splits, a gente vai ter um mecanismo para, entre aspas, bypassar, eventualmente, tributação na fonte. E isso é uma coisa que, naturalmente, a Receita Federal vai olhar e vai falar, tudo bem, a gente está desprivilegiando a tributação na fonte, então nós teremos que fortalecer, eventualmente, a qualificação de uma entidade no Brasil, de um estabelecimento estável ou permanente. Então, a Inglaterra está demonstrando que é possível proteger a fonte de produção dos rendimentos de outras maneiras. Qual é o ponto positivo disso? Teremos um favorecimento também das multinacionais brasileiras indo ao exterior. Então, acho que aquele prazo de 8 anos que foi colocado nessa negociação, como eu leio ele é um prazo justamente que a Receita Federal vai julgar adequado para que a legislação brasileira vá, aos poucos, evoluindo para implementar as outras medidas que serão necessárias para essa mudança de paradigma, essa mudança de política tributária brasileira. Eu não sei, queria ouvir até o Márcio, que talvez estivesse envolvido aí nas negociações, o Paulo e o Felipe também. É uma leitura que eu tenho, tá? Estou longe de tentar afirmar alguma coisa. Eu acho muito interessante, né? Eu acho que o objetivo aqui dessa reunião é justamente a gente discutir, cada um trazer suas diferentes ideias e percepções. Eu acho que isso enriquece muito e não bater o martelo. Eu concordo que mostra uma mudança de política fiscal. Eu concordo que o tratado, a gente vai ver aqui os outros artigos, ele largou esse amor à fonte, né? E que, como você aí com a especialidade em empresas de transferência mostrou, tem outras formas, né, de arrecadar, e principalmente a questão da parceria e da segurança jurídica, que são essenciais, e a gente quer, no final, fomentar os negócios vão trazer arrecadação, e não necessariamente tributar tudo da fonte. Agora, teria que ver se essa política fiscal vai se manter e como que esse tratado vai ser visto perante os outros que não têm, né? Que são os pontos que a gente vai debater no final, que é a cláusula principalmente a cláusula da nação mais favorecida, como é que isso vai repercutir. Agora, de novo, eu não acho bom ou ruim a questão de você ter ou não uma fonte. Eu acho que lá, quando iniciaram-se os tratados, cada um foi defender o seu, e quem não tinha residência foi defender a fonte. E a gente viu até em 2017, o Pascal, ele falou na IFA que agora, com a economia digital, os países da OCDE não são tanto a residência, né? Porque você pode ter o influencer em qualquer lugar do mundo, e os DSTs, alguns deles são exemplos de fonte também, porque no final a pessoa quer arrecadar, está saindo um pouco dessa dicotomia. Então, assim, minha única observação é essa, né? Enfim, a gente está num novo mundo, não está no mundo de quando os tratados começaram com essas funções muito delineadas. E aqui realmente a gente não tem a cultura do estabelecimento permanente. Lá é mais fácil, a Europa é um do lado do outro, você pega o trem e já está no outro país. Aqui é mais fácil você criar uma limitada e seguir o baile. Então, é diferente, é a cultura diferente, né? E, enfim, eu não acho... Eu, sinceramente,
Depois de tanto ver isso, eu não acho melhor ou pior, mas eu acredito na parceria e nas concessões mútuas, e como você disse, a intenção do tratado é realmente você estar junto, promover os negócios, assim, meu comentário seria esse mesmo, concordando. Queria só fazer um comentário em relação à questão do prazo, né, mencionado pelo Francisco, e o prazo concede não só um tempo para adaptação jurídica, mas também um tempo para adaptação econômica, já que há competidores no mercado, vamos dizer, para as empresas ou prestadores de serviço britânicos, que, de repente, de uma hora para outra, deixariam de ter retenção na fonte, e nós temos que pensar em termos de mercado dos competidores deles, né? Então, o prazo ele dá um tempo de adaptação para esses competidores no mercado. Não só reforçando o que disse o Francisco, que o prazo traz uma possibilidade de adaptação jurídica, de normas jurídicas, mas também a possibilidade de uma adaptação em termos de mercado, em termos econômicos. Legal, Márcio, obrigado. Obrigado, Doris. Enfim, desculpe interromper, tá? Eu achei interessante essa sua observação, ela trouxe essa ideia e, enfim, é legal ouvir isso do Márcio também, né? Que foi pensado justamente para criar esse prazo de adaptação do mercado também, para o mercado se acomodar, né? Eu fico feliz que a ideia da apresentação era essa, trazer pontos para virem as ideias as discussões e os diferentes pontos de vista, né? Não só ser um monte de boleta à toa. Eu acho que quando o Chico fez o convite era justamente para isso, né? Para a gente ir jogando aí as ideias e cada um trazer sua experiência, sua percepção, e eu acho isso muito válido. Eu estou aprendendo muito aí com os comentários. Eu acho que a gente, ouvindo os outros, abre também muito a nossa cabeça, né? São outras experiências, outros estudos, percepções, e é isso que é válido. Eu fico feliz, então, que a apresentação está encontrando os objetivos dela. E quando você quiser que passe o slide, você avisa Pode também. Pode passar. Eu achei Tá que... Não, tá perfeito. Então, vamos lá. O preâmbulo quer dividir a tela de novo? E a gente passa rapidinho nos artigos, né? E depois entra nos pontos polêmicos. Você está vendo? Peraí. Você está Eu não vendo tô... minha tela? Não. Ué. Vocês estão vendo a tela do Chico? Não, eu estou vendo. Sim, está passando aqui. Aliás, pontos muito legais aqui que você colocou na apresentação. Tá, então, eu não estou vendo, não sei porque parou de ver, mas eu estou no slide, então eu vou falar qual que eu estou. Estou no 7, Tratado Brasil e UK, né? Então, nada mencionando do Globo, o preâmbulo é da ação 6 do BEPS. Aí tem as pessoas, o que tem de interessante nessa parte de pessoas? Lembrem que o Reino Unido tem uma indústria financeira muito grande, tá? Então, assim, mercado financeiro lá, eu nunca trabalhei muito com mercado financeiro, mas quem atua mais já sabe, né? Reino Unido é um dos países, né, das transações financeiras. Então, na parte do escopo das pessoas que podem se aproveitar do tratado, ele fala das entidades transparentes, né? Então, isso é uma parte interessante, que as entidades transparentes, elas podem vir a aproveitar do tratado, observado algumas condições, né? Da residência dela, mas elas são expressamente mencionadas. E o protocolo permite que os países usem sua legislação local, ou seja, para o Brasil, TBU está valendo, tá? E aí, residência, a parte de residência, o tiebreaker, né? Assim, na dúvida de onde é a residência, o tiebreaker seria estar usando o texto pós-BEPS. Aí, virando o slide para o próximo. O estabelecimento permanente, eles perderam completamente, eu acho, a oportunidade de falar da economia digital. É aquele texto padrãozão do artigo 5º, não tem muitas novidades. Ele só, como até o Chico tinha dito, ele ressalta o papel do agente na conclusão de tratados,
e ele também fala de estabelecimento permanente de seguros, excetuando resseguradoras. Aí eu botei aqui o link para o artigo do nosso querido Chico, que comenta uma solução de consulta da COSIT sobre estabelecimento permanente e resseguros, né? E, de repente, seria uma oportunidade até de revisitar esse assunto, tá? Ele inclui casos de closely related enterprises no artigo de estabelecimento permanente, que ficou bem grande. Então, por exemplo, a definição, se tem mais de 50% de participação, então a gente vê aí a tendência dos testes em um ou outro parágrafo, e distribuição de lucros do estabelecimento permanente à matriz, ele está falando que trata como dividendos a 10% fonte no máximo. Lembrando que hoje ninguém tributa dividendos, né? Então é importante se alguém vier a tributar. No artigo 7º, gente, eu estou indo para a gente chegar nos debates, qualquer coisa, lógico, vocês interrompem, tá? E, de novo, são pontos bem pessoais, é o que eu pesquei aqui que eu achei interessante pontuar, seja por uma mudança de tendência, seja por questões específicas. Acho que o Márcio quer fazer algum comentário. Não, eu queria só fazer uma pergunta, porque dúvida. Quando você falou, já é a segunda vez que você menciona isso, ninguém tributa dividendos, quem se refere? Nem nós, nem Brasil o Reino Unido. Brasil e UK. Desculpa, Brasil não tributa dividendos, né? E Reino Unido também não tributa. As partes não estão tributando dividendos, perdão. Aqui é informalidade, falando que pode ser informal, o carioca já gosta, né? Já vem. Não, mas é isso mesmo, a ideia é essa. Os dois, as partes não tributam dividendos. E aí o artigo 7º, ele expressamente permite deduções, mas ele não tem o texto da ONU, né, de eliminação da dupla tributação. E aí isso já mostra também o que eu e o Chico também falamos. Que o Brasil não liga muito para o artigo 7º, né, nunca ligou. E 2, essa parceria, né, que dessa parte, de repente, o UK teve a caneta mais forte. Acho interessante, mais uma vez, que ninguém está falando da economia digital, das discussões de BEPS, de estabelecimento permanente virtual. Um país como o Reino Unido, que tem inúmeros incentivos para a tecnologia, não pensou em colocar isso aqui, e o Brasil eu não espero que colocaria, tá? Enfim, porque a gente, de novo, vem a cultura, a gente já tributa todo mundo que está aqui, né? Não está deixando de tributar. Então, não tem aquela mente já, vamos colocar o PI, vamos ver como atingir. Apesar de termos projeto de lei para a economia digital, eu acho que isso, né, para vir para um tratado, não teria porquê, a gente já consegue, dentro do possível, arrecadar. E aí, Chico, aqui é teu artigo, né? O Associated Enterprises, preços de transferência. O primeiro tratado, a gente já falou, o primeiro tratado brasileiro a incluir os parágrafos 2 e 3 do modelo OCDE, e muito interessante que aqui tem o antifraude, tem um parágrafo 4º acerca de fraudes, né? De que as deduções não vão ser permitidas se foram feitas com o intuito de fraudar a lei. Achei esse parágrafo 4º super interessante de pontuar, e eu realmente não lembro de ter visto ele ou estudado ele em algum lugar, tá? Não sei se alguém quer comentar. Eu coloquei aqui o texto do artigo 9º. Isso. Tá? Então, está aqui o texto do artigo 9º, tem o parágrafo 2 duas vezes, não é porque alguém errou no copy-paste, é para a gente lembrar que o artigo 2 é novo, brincadeira. Tem aqui o artigo 2º no slide 9 e no slide 10, tá? E aí o texto, no slide 10, dos parágrafos 3 e 4º, tá? E é interessante aqui no 4, também não é só fraude, como também negligência. E eu acho muito interessante, Márcio, na linha que a gente estava falando, como é que a gente vai configurar essa negligência, né? O que é ser negligente? Fraude até vai, fraude a gente consegue definir. O que é negligência? Tem até uma definição da lei, né? E qual é a conduta que é negligente? O que é negligente? O que é negligente? E é um ponto interessante, Paulo, Chico, Felipe, para ser observado, né? O que é negligente? E tudo que é um conceito muito aberto, já sabe, né, cara? E o subjetivismo
pode prejudicar. Então, como é que esse a parágrafo terceiro, Doris, que eu também queria aproveitar e fazer um comentário. Fale, sim. Que ele fala expressamente que o Estado contratante não está obrigado a fazer o corresponding adjustment após o término do Statute of the Time Limits, né? Que eu acho que é justamente o nosso prazo decadencial também, né? E como eu enxergo isso? A pessoa jurídica, o contribuinte que estiver no meio de uma situação como essa, vai precisar, de alguma forma, salvaguardar o seu direito também quando você está numa situação como essa. A gente pode imaginar, por exemplo, eu não sei qual é o Statute of Limitations no UK, mas você pode ter uma disputa no CARF aqui no Brasil que pode levar mais tempo do que o normal. E aí, se o contribuinte brasileiro for obrigado a fazer uma adição ao seu lucro real aqui no Brasil por conta de preços de transferência, após uma decisão final do CARF, por exemplo, que pode levar mais de 5 anos, de que maneira ele vai invocar o Corresponding Adjustments lá no UK com relação a isso. E o reverso também é importante. Então, esse ponto pode trazer um pouco de incerteza. Não sei como isso vai avançar aí nos próximos anos, entendeu? Muito interessante, né? É. Então, mais um contencioso aí que pode ser, né? Eu estou tentando visualizar isso na prática mesmo sendo utilizado, porque eu tive uma experiência breve na Áustria com esse tipo de Mutual Agreement Procedure quando tinha ajuste. Porque a Áustria e a Alemanha, eles fazem... Eu não vou falar por WhatsApp, porque na época que eu vi isso não existia o WhatsApp ainda. Mas era muito mais simples, por causa até de idioma, né? Idioma, o direito tributário austríaco, ele se baseou no Código Tributário antigo da Alemanha então eles são muito próximos em termos de legislação e de pensamento de tributação. Mas eu estou tentando visualizar isso aqui na prática ocorrendo no Brasil. Primeiro porque a gente ainda não viu algo ocorrer na prática até então, mesmo a posição do Brasil sendo a de que o Mutual Agreement Procedure ele é aplicável, mas ele é aplicável, mas no momento de implementar o que ficou decidido no acordo, a gente não vê acontecer. E aqui, quando a gente estava discutindo agora a MP das regras de preço de transferência, ainda está, vamos dizer, sob discussão, quando haverá esse ajuste. Se o ajuste for positivo ou negativo, isso tem uma grande diferença, principalmente do ponto de vista do governo brasileiro. Quando é para o Brasil recompor a base para tributar mais, a gente vê, lógico, uma facilidade do ponto de vista da administração pública de fazer. Mas e quando é o contrário? Quando o Brasil quer ter o dinheiro de volta? Eu acho mais difícil de acontecer. Aí eu estou voltando lá para o meu caso lá da Alemanha e da Áustria. Embora sejam muito próximos e a coisa era muito informal às vezes, havia uma dificuldade de aceitar ajuste de base pelo país que precisava devolver dinheiro. Se dois países vizinhos, culturalmente, historicamente ligados, com a mesma base tributária, têm essa dificuldade, e o Brasil? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso aqui ocorrer na prática. O que você acha, Dora? Porque assim, não é que o Brasil é malvado, pelo contrário, porque se dois países que já são OCDE, já fazem isso há muito tempo, já são próximos, têm dificuldade de fazer, imagina o Brasil.
Eles têm, inclusive, os estudos, o acompanhamento das ações BEPS, né? Eles mostram que os países, e lá não é esse romance todo, não, ele é o que o Paulo falou, tem dificuldade, a implementação do MAP não é tão alta assim, né? Indo já para o assunto do MAP, então, realmente, eu sinceramente acho que se na hora de aplicar esse parágrafo terceiro vai ter mais contencioso, porque, de novo, é mais uma coisa para interpretação, eu acho que seria uma questão de repente, esse grupo, aproveitando a presença do Márcio, o tratado entrando em vigor, ver, de repente, de expedir uma orientação acerca da aplicação desse parágrafo, de repente, uma orientação acerca da definição de negligência, né? E, de repente, até, eu não sei, aí já é esticar, né? Ver com o UK essa definição de negligência, como é que usar esses pontos do parágrafo 3º e 4º, né? E para ter uma orientação para o cargo do judiciário, se efetivamente vier até um contencioso, né? Mas, assim, eu concordo com o Paulo, são pontos que são levantados, que geram dúvidas e que uma orientação, de repente, ajuda a guiar. Ah, mas a orientação é ruim. Sempre alguém vai reclamar, mas existe, né? Eu acho que é um ponto que, gerando não sei qual é o melhor nome, né? Mas, enfim, um guidance, né? Como diriam em inglês, né? Principalmente nesse parágrafo 3º. E aí, quando o Brasil for para lá, de repente a gente pesquisa no HMRC, vê qual é e fazer em conjunto, né? Um guidance. E eu acho que isso não é mais trabalho ou mais papel. Eu acho que é uma prevenção. Que são pontos mesmo, Paulo, como o Paulo bem levantou. Né? E aí aqui o parágrafo 4º é a questão da negligência, e aí a gente chega no slide 11, que são royalties. Royalties eu botei bastante texto, mas dá para passar rapidinho, limitação do royalties em 10%. A gente vê que não tem... A gente vê que a definição inclui essa questão de cinematograph films, television, video, que é o copy-paste da ONU, né? E a gente vê que tem a questão do equipamento, né? Também, que é a característica do Brasil, né? Esse use of scientific equipment, tá? E aí, no protocolo, tem uma coisa muito interessante, já no penúltimo bullet, né? É a questão da cláusula da nação mais favorecida, né? Então, só que na cláusula da nação mais favorecida, eles combinam de se reunir para poder ver o que fazer. Então, eu achei isso interessante. The Competent Authority of Brazil, então, fez um acordo melhor. The Competent Authority of Brazil shall notify the Competent Authority of the UK of new convention. Será que vai lembrar de fazer isso? Mas também não tem sanção se não fizer. Aí vem a tal da boa-fé. E lá ele tem muito isso, good faith. E às vezes não vai avisar, não é nem por falta de good faith, é que não sabe mesmo, né? No âmbito dos tratados. Isso aí. E às vezes não avisa, não é nem por falta de boa-fé, né? Às vezes é porque não sabe, ninguém botou lá na agenda a favor avisar. Então, isso eu acho uma cláusula, Márcio, meio perigosa, no sentido da gente manter a boa relação, de manter a boa-fé, né? E ele classifica outra coisa interessante também no protocolo, ele classifica know-how como royalties, tá? Então, agora, e ressalta que não é limitado àquilo só de previous experience, né? De experiência anterior. Então, esses 2 pontos do protocolo no que tange aos royalties eu achei bem interessante. Tá? Aí, passando para os serviços técnicos, eu acho que tudo que está aqui a gente já conversou, né? O Chico já trouxe a intenção do phase-out. Tem um artigo interessante daquele Bob, do IBFD, que ele fala que o Brasil fugiu da política fiscal normal dele, né? Será que está abrindo mão? Mas eu acho que, como o Chico bem levantou, tem que ter uma parceria, tem que ter uma mudança,
né? E a gente tem que ver, e o Márcio também falou que esse tempo é para se adaptar economicamente e juridicamente, então está alinhado, né? Assim, eu acho ótimo, eu acho que vai incentivar mais os negócios e, de novo, você trazendo mais negócios, você tem mais arrecadação. É isso, eu acho, né? E aí ele define também a questão da educação, a questão dos empregados, né? Eu achei interessante. Como está expresso a questão teaching in an educational institution, eu realmente não lembro de ter visto esse 3B, né? Mas, de novo, são os pontos que eu achei diferentes, interessantes para comentar. Dividendos e juros eu não comentei muito, mas está lá, né? Eu achei mais interessante esse dos royalties, na hora de fazer a escolha. Aí no slide 13, para a gente já depois partir para os debates, o slide 13. Outra questão interessante do protocolo, mais uma vez, do artigo 13, parágrafo 2º, na parte de serviços técnicos. Então, se o Brasil fizer um tratado melhor com um país membro da OCDE, mas que não seja da América Latina, então Colômbia eu entendo que não entra, né? Que Colômbia entrou na OCDE, né? Se eu não estou enganada. Colômbia entrou na OCDE, mas é América Latina. Isso eu queria saber a interpretação de vocês. Então, se o Brasil fizer um tratado com um país da OCDE que não seja da América Latina, com uma fonte menor, né, incluindo isenções, aí a cláusula da nação mais favorecida vai automaticamente aplicar nesses mesmos termos, né, enquanto durar outra convenção. Então, aqui é uma cláusula de nação mais favorecida expressa para essa questão de serviços, com certeza o UK que colocou, porque essa história de fonte é tendência brasileira. Então, não sei o que vocês acham disso, eu não vejo onde levantaria contencioso, tá? Vai ter que aplicar e pronto, mas eu achei interessante a parte que exclui a América Latina. Então, eu posso dar uma isenção total de fonte para a Argentina, posso dar uma isenção de a Argentina entrou, né? Uma isenção total de fonte para a Colômbia, enfim. Mas eu não posso dar para sei lá, para a Alemanha, se eu fizer um novo tratado. E aí, outra questão interessante se eu não acho que entra, porque é uma questão anterior, os nossos tratados, já Áustria, Finlândia, França e Japão, né? Suécia está com o protocolo mudando a questão, né, do serviço técnico como royalties, está só esperando entrar em vigor essa mudança da Suécia, que não vai mais ter esse benefício, mas e os outros, como é que fica, né? A gente já tem coisa melhor, já tem 0 desde agora. Já, né? Eu queria, só nesse ponto, fazer um comentário. Até um tempo atrás, não sei se o Paulo lembra, eu e mais 2 colegas, o Ricardo e outro colega, fizemos uma apresentação na FGV falando sobre aqueles acordos Suíça, Emirados Árabes Unidos e Singapura, né, que eram de 2018, entraram em vigor em 2021. E um dos pontos que eu até chamei a atenção para a cláusula da nação mais favorecida, e comparando aquele acordo, por exemplo, com a Suíça, com o acordo com Portugal, que é de 2001, se não me engano, 2002, alguma coisa assim, como esse foco da nação mais favorecida vai mudando em função de interesses econômicos e dos blocos mais relevantes. Então, no acordo com Portugal, se mencionava países do Mercosul, porque era o bloco econômico mais relevante para o Brasil naquela época, né? Então, isso, olha, desde que você não faça outros acordos lá com países do Mercosul. E teve até uma solução de consulta da COSIT em 2019 que mencionava o acordo com Israel, e esse acordo com Portugal, que excepcionava justamente a questão do Mercosul, foi empregado. Já no acordo com a Suíça, se esqueceu o Mercosul e se falava em OCDE, porque era o bloco de interesse, né? Então, essa questão aí do bloco onde se faz a excluding fulano ou ciclano depende muito do interesse econômico ou do bloco onde o país está inserido no momento e aonde estão os possíveis
competidores dele, né? Talvez por isso o Reino Unido não esteja tão preocupado hoje com países do Mercosul, como Portugal estava em 2002, mas sim com outros competidores, Alemanha e Áustria, etc., os competidores dele no bloco de interesse econômico, que é a OCDE. Era esse o comentário que eu tinha a fazer aqui. E também lembro, e aí eu não sei, Latinoamérica, desculpe a minha ignorância geográfica, né, mas tem a Costa Rica também, né? Não sei, que também entrou na OCDE. Mas vejam, aí voltando para a questão econômica, né? A relevância econômica da Costa Rica, se o Reino Unido estaria preocupado com serviços prestados a partir da Costa Rica. Creio que não. Por isso, falo, não, se entrar algum país aí da América Latina, você pode dar essa isenção sem me afetar diretamente. Márcio, eu dei Google aqui porque eu também fiquei na dúvida com a Costa Rica. Costa Rica é a América Central. Aí aqui do Google fala país na América Central, continente América do Norte. Então, Costa Rica. Será? América Latina... entra dentro do conceito, né? A ignorância geopolítica aqui, também existe, tá? Não, mas aí entra dentro do conceito de latino, né? Entra? Eu creio que sim, né? Por isso eu mencionei. Entra, eu acho isso um negócio super interessante para a gente escrever, né? Um achado do grupo, porque realmente esses pontos que o Márcio falou eu nunca ouvi. Eu, infelizmente, não assisti esse evento. Então, eu dei aula no IBDT sobre royalties, e a gente estava falando cláusula mais favorecida, né? Eu falei esse ponto do Tratado Brasil e UK também, a questão com serviços, mas isso que você falou, Márcio, a questão do contexto econômico, de como outro país pode querer desenhar essa cláusula, eu acho super legal, é um conhecimento para compartilhar mesmo, né? Não sei a melhor forma, o próximo livro do grupo, um artigo, um evento, mas, assim, realmente eu te agradeço, porque eu não tinha pensado nisso, né? Assim, dessa forma. E o ponto da Costa Rica também. Ok. E aí, os outros pontos aqui para a gente entrar nos debates os Independent Personal Services, que a gente sabe que a OCDE tirou da Convenção Modelo, mas o Brasil sempre mantém, então aqui sempre existe. Um artigo muito interessante, o 24, que fala especificamente de offshore activities. A gente vê até um ponto em comum, né? Aqui, porque ele chama atenção para seabed, subsoil, natural resources. A ilha do Reino Unido tem muita atividade nesse sentido, o Brasil é bem forte em petróleo e gás. Então, de repente, esse artigo 24 é algo para se olhar e se entender melhor, né? E aí eu botei aqui só a definição, porque é um artigo bem grande. Então, tem essa definição de offshore activities, a parte de eliminação da dupla tributação, artigo 25, dedução no Brasil e crédito no Reino Unido. O MAP, que nós já falamos, né? Ele está lá, o MAP está em todos os tratados do Brasil, sempre sem previsão de arbitragem, né? Lembrando que a Receita Federal já tem uma instrução normativa regulamentando o uso do MAP. E o Entitlement to Benefits quem que pode se aproveitar do tratado. Tem testes lá, então a gente vê aqui a tendência dos testes, né? De diferentes condições para você usar o tratado. Então, é interessante que ele fala holdings, fala de cash pooling. Então, a gente vê que vem de um país bem de mercado financeiro como é o UK. A gente vê a tendência aí. Pelas palavras, né? Cash pooling. Eu não sei de algum outro tratado do Brasil que fale a palavra cash pooling. E é interessante que aqui no Brasil a gente adora falar cash pooling e cada um acha que é uma coisa. Então, aqui, pelo menos, né? Teria que ver se o seu cash pooling é o mesmo do tratado, né? Então, ele não poderia estar pagando tributos, e olha aí a tendência do BEPS, menos de 75% do que ele paga onshore, né? Se ele está offshore. Porque se for uma tributação menor, menos de 75%, ele não pode usar o tratado. Isso é muito interessante. E ele apresenta uma lista não exaustiva de fatores a serem considerados na aplicação do tratado,
né? Então, não é exaustivo, a gente já sabe. Também pode vir a ter uma interpretação contencioso. De novo, como a gente sabe, benefícios do tratado não podem ser o único objetivo do negócio, isso já falamos aqui incansavelmente, e ele traz diversas situações de triangularização com estabelecimento permanente. Isso com certeza é coisa de UK, né? Porque aqui você não tem nem a linha reta, muito menos o triângulo. E aí, passando para os debates, né? O que eu trouxe de pontos que eu achei interessantes, a maioria do qual a gente já falou, e aí fica aberto para todo mundo trazer novos. Cláusula da nação mais favorecida, eventual contencioso no que tange aos royalties, phase-out dos serviços técnicos e ajustes de TP, né? Que os ajustes de TP também podem chamar a nação favorecida. Você imagina se algum outro parceiro de tratado diz que você é negligente, né? A ausência da abordagem do estabelecimento permanente virtual, menção a servidores, websites, nuvens e quaisquer outros temas que a gente já cansou de conhecer da economia digital. Eu achei isso uma bela comida de bola, né, na negociação. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é pouquíssimo mencionada, é que a definição de royalties no direito interno brasileiro, ele é bem mais amplo do que as definições dos tratados, porque a gente inclui o direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais, e o direito de pesquisar e extrair recursos minerais. Então, nessa tendência e nesse olhar importante que o direito tributário tem que ter para o meio ambiente, eu até escrevi recentemente sobre isso, um artigo sobre PSA e tratados, né? PSA sendo pagamentos por serviços ambientais, mas acho que esse olhar para o meio ambiente é super importante, eu acho que ele não impede os negócios, né? E a gente até vê a crescente importância do ESG nas empresas, a CVM está com um olhar muito grande para isso, a gente pode começar a explorar mais, fica uma sugestão também para o grupo, né? Eventual livro, eventual discussões mais aprofundadas, essa questão do olhar para o direito ambiental, começando por uma definição de royalties que a gente tem na legislação de 64, e que jamais foi incluída, jamais é muita coisa, né? Vai que está em alguma, eu não vi, não lembro disso, está em qualquer tratado, e em países que se dizem muito ambientalmente avançados também. Essa definição não está, então fica aí também uma sugestão para o grupo, como tratar diversos assuntos do meio ambiente, como o direito tributário pode proteger o meio ambiente, através dos tratados ao lado, né, lógico, do desenvolvimento sustentável. E aí fica o último slide, fica de novo meu super agradecimento aí a vocês, foi um privilégio para mim estar aqui, falar com esse grupo tão preparado, agradecer muito por tudo que eu aprendi agora, pelos comentários que foram feitos, conhecê-los, né, pessoalmente, entre aspas, já conhecer todos de nome, agradecer o convite ao grupo, podem contar comigo em todas as reuniões, e aí ficamos aí, eu estou com a agenda livre, tá, gente? Eu estou aí à disposição, mas em tese completamos aí com 2 minutos sobrando, né? Então, o tempo é de vocês, eu estou aqui. Muito bom, Doris, parabéns. Queria te agradecer aí pela excelente exposição e todos os pontos que você trouxe. Acho que todo mundo sai daqui com várias ideias, vários insights aí para continuar as nossas pesquisas também, né? E esse acordo, ele realmente, eu acho que ele é um divisor de águas, né? A política tributária internacional do Brasil, ela vai ter antes e depois do acordo com o UK. E, com certeza, o Paulo vai ter que atualizar o livro dele, o Márcio também vai ter bastante coisa para publicar, o Felipe já deve estar trazendo essas considerações na pesquisa dele do doutorado. Paulo já está indo para Viena para reescrever o livro. Exatamente. Cara, eu não quero ter mais dor de cabeça na minha vida, não. Cara. Enquanto passa, gente, eu chancelo embaixo as palavras do Francisco. Doris, você trouxe vários pontos aqui super interessantes. E é bom a gente ouvir de quem tem uma visão do outro lado.
entendeu? Quem tem a visão de quem já morou em UK, estudou lá, sabe como é que a galera lá funciona, a visão dos caras, porque muitas vezes a gente fica muito bairrista aqui, só pensa, Brasil, 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 mas a gente entender o sentido, a alma de cada uma das cláusulas de uma pessoa que viveu o outro lado é muito legal, muito legal. Eu morei lá na época daquele moralismo tributário, né? Que o Starbucks não pagava tributo lá. Aí, gente, tax moral, gente, eu olhava, o que é isso, meu Deus? Doris, fazendo eco aí nas palavras dos colegas, né? Muito obrigado aí pela sua visão. Isso mesmo, é sempre bom a gente ouvir, né, pessoas que vêm de arcabouços diferentes, né, na cabeça para discutir. Às vezes você fica ali olhando só aquilo e você, eu já sei tudo sobre isso, mas é só naquela visão, daquele ângulo, né? Quando vem uma pessoa que enxerga do outro ângulo, você começa a ver a luz de uma forma diferente. Muito obrigado. Eu queria, assim, levantar duas questões aqui nesse minutinhos aí finais, né? A gente está agora novamente discutindo a reforma tributária, né? O governo anterior entrou, disse, vamos fazer a reforma tributária em 2019, aí veio a pandemia, se desviou, no último ano eles ainda estavam dizendo, vamos fazer a reforma tributária. O governo atual entrou, disse, vamos fazer a reforma tributária, a gente tem que fazer essa reforma tributária. Que eu me lembro desde que eu era criança, todo governo que entra vai fazer uma reforma tributária, é a reforma mais importante, né? Isso já tem, sei lá quantos anos. Que pontos dessa reforma tributária, porque ou a gente esperava a reforma tributária, era uma opção, a gente esperava essa reforma tributária para construir um arcabouço interno perfeito, para a gente dar essa guinada ou mudar essa política, como vocês anotaram, esse acordo aqui é um divisor de águas, ele muda a política, ou a gente mudava a política internacional, marcada por esse acordo, como foi destacado aqui, e esperava essa reforma tributária. Feito esse acordo, que pontos, por exemplo, o que se esperar dessa reforma tributária para, eventualmente, potencializar os efeitos desse acordo? Né? Se há alguma coisa. Não, já mudou, ou o acordo ficaria melhor, ou funcionaria melhor, né? Como você levantou alguns pontos, se tivéssemos o quê? Agora, o que precisaríamos aqui nessa reforma tributária para alinhar? O outro ponto, mais breve, mais simples, foi apontado em algum dos slides, o Reino Unido tem 130 acordos. Você mencionou, nós temos 35, são 37. Eu botei aproximadamente para me resguardar. 37, mas, bom, eles têm 100 acordos, quase 100 acordos a mais que nós. Mas muitos dos acordos deles são com aqueles antigos protetorados, ilhas Guernsey e ilha não sei o quê, que são irrelevantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? Você pega a malha de acordos desses 130, tem muitos que é lá uma ilhota do Pacífico, que em 1800 e qualquer coisa foi um protetorado. Então, assim, nem é um acordo, né? É contrato de adesão. Manda, igual você faz com a companhia telefônica. Eles te mandam um negócio, ou você assina e passa e entra na rede, ou não assina. Não tem negociação ali. Então, na sua visão, o quanto nós, Brasil, poderíamos evoluir na nossa malha? Nós precisaríamos de 130? Acho que não. Precisaríamos de 90, como tem a Alemanha? Talvez não. Qual seria a nossa meta, na sua visão? O que a gente precisa? Todos os países da OCDE, ou seja, nós já temos 25 acordos com países da OCDE, são 38 no total, fecharíamos os próximos 13, mas aí nós temos, por exemplo, Costa Rica, país da OCDE, precisamos de um acordo? Essas seriam minhas perguntas aí para ouvir sua opinião. Minha opinião, aí é opinião pessoal, né? Então, esse ponto da reforma, sempre que alguém fala para mim, reforma tributária, eu digo, gente, o Brasil, como eu falei no início, é um país muito difícil, né? Não é o Reino Unido, que é uma ilha, você faz uma reforma, aplica para todo mundo e pronto, né? Aqui você tem que ver, você tem os interesses dos municípios, dos estados e da União.
Aí depois os municípios entre si são muito diferentes, porque tem um município, coitado, que não tem R$1 na conta, e tem um município enorme que é como São Paulo. Então, já entre si, os municípios e os estados são muito diferentes, né? A gente tem as peculiaridades regionais, né? Norte, Nordeste, Sudeste, né? Centro-Oeste, é tudo diferente. Então, e você tem os atores econômicos, e você precisa da segurança jurídica para esses atores econômicos. Aqui você tem da empresa de bebidas ao petróleo e gás, à economia digital. Então, e os mais diferentes tamanhos. Eu vi que tem mais sei lá quantas milhões de microempresas que foram abertas ano passado, né? Então, foi um levantamento, agora eu não vou lembrar onde eu vi, mas então você tem já esses inúmeros desafios. Aí você tem o sistema tributário que é imensamente complexo. Olha quantos tributos a gente tem, qual que você vai enxugar, qual que você não vai enxugar. Aí você tem a repartição de receita. Então, por isso que todo mundo sempre ouviu da reforma tributária, entra governo, não sai, eu realmente não acho que seja uma má vontade política. Eu acho que realmente são as dificuldades práticas que se impõem e todos têm muita dificuldade de superar. É normal, então eu não acho ruim. No ponto de vista de tratados, eu acho difícil você apontar um número, né? Porque, como o Chico muito bem falou, a gente tem que ter a parceria. Então, você tem que mostrar um interesse em fazer negócios e você tem que poder abrir mão dessa tributação que eles entendem excessiva para trazer os negócios para cá. A pessoa tem que se sentir à vontade de se estabelecer no Brasil. Com a reforma tributária, eu acho que ia ajudar, né? Porque aí não tem tanta complexidade. Porque tudo bem, não tenho tratado, mas quero montar uma empresa no Brasil. Olha como é difícil. Você sabe, com certeza, quanto você paga, quando e para quem? Quanto, quando, para quem? Não, amanhã pode ter uma guerra entre municípios fronteiriços pelo ISS, pronto. Já enrolou a vida do cara. Eu tive um cliente uma vez que falou, eu tenho 1.000 ações tributárias no mundo, 800 são aqui, vocês não sabem conversar? E aí vem um outro ponto, a gente é um país culturalmente contencioso, então acho muito difícil dizer, se tiver 91 tratados, resolveu o problema. Mas eu acho que sim, do ponto de vista global, como o Brasil pode ser visto como um bom parceiro de negócios, a gente tem inúmeras riquezas, eu acho que ampliar a rede de tratados com países relevantes economicamente pode sim trazer mais investimentos para o país e melhorar a visão do Brasil como uma potência mundial que ele é. Só que não ticou a caixinha, né, dos tratados. Né? Tudo bem que ele não tem lá, não pode mandar um contrato de adesão para ninguém, mas eu acho que Estados Unidos, Alemanha, né, alguns outros países da OCDE, eu acho que isso sim. Obrigado, Doris. É a minha opinião pessoal, de verdade. Eu sou sempre a favor dos tratados, das parcerias e das negociações. Eu acho que é a melhor forma da gente resolver qualquer coisa, né? E ouvir o outro, né? Sempre ouvir o outro e ver onde a gente pode se adequar, lógico, com organização econômica e jurídica. E eu também não gosto de falar que alguém é melhor. Não é melhor, é diferente, e de repente no diferente tem algo muito bom que nesse ponto é melhor do que o nosso. Eu acho louvável esse artigo dos ajustes de TP, porque não pode um grupo empresarial ter uma política grupal, né, empresarial de TP para o mundo inteiro e aqui ser diferente. E aí ver do outro lado o TP de lá é muito caro, né? O TP de lá, esses estudos econômico-financeiros são caríssimos, que alguns estudos, né, Chico, você deve saber mais que eu fiz alguns trabalhos de TP pela tangente, né, nas Big Four, mas são estudos caríssimos, e na IFA de Londres teve um painel de TP e foi perguntado, né, o que vocês preferem? Todo mundo preferiu margens fixas. Eu falei, então por que quer que o Brasil mude? Aqui já tem isso, né? Então, assim, o tal da grama do vizinho é sempre mais verde. Vai morar lá e vai fazer, a coisa fica um pouquinho diferente. Mas voltando à pergunta, eu sou a favor dos tratados, com parceiros estratégicos. Fez com o UK, faz US, faz a Alemanha, mas tem que lembrar das cláusulas, né? Negociou a cláusula, mudou o governo tem que cumprir a cláusula, porque é de Estado, não é de governo, né? E eu acho que todos os governantes que passam, independentemente de posição política, querem a segurança jurídica, né? O que muda é o jeito de manifestar, mas quem não quer investimentos no próprio país, gente? Enfim, né? Você tem que querer, as empresas geram empregos,
né? Independentemente do que você acredita, do que você acha, do que você apertou na caixa, a empresa gera emprego, gera arrecadação, né? Gera crescimento econômico, enfim. Poder ter o dólar 1 a 1, né? Ir para a Disney. Já está 5. Né? Então, é isso. É a minha opinião mesmo, Max. Obrigado pela sua opinião. Obrigado. Beleza. Então, não sei, Paulo, se agora a gente já pode dar a reunião por encerrada, agradecendo aí a presença de todos e a presença da Doris também. Tem a próxima reunião agendada? Desculpa até cortar. Ainda não, já tem ainda não. A gente tem que calendário? botar uma agenda. Geralmente deveria ser de 15 dias, mas a gente já circula, Doris. A gente só está vendo questão de tema mesmo. Não, sem problema. Era só para saber se já tinha para marcar aqui. Inclusive, tema, se você quiser sugerir, fique à vontade. Eu vou te incluir lá no grupo de WhatsApp também. Ah, legal. Tá. Bom, as minhas sugestões são essas. Cláusula da nação mais favorecida nos tratados. Eu acho um super ponto. Né? Eu acho que o ambiental ainda não tem tanta riqueza para a gente debater. Mas essa da cláusula da nação mais favorecida eu acho super bom e super atual, né? Até em vista de eventual reforma, né? E, enfim. Maravilha, já está anotado aqui. Acho que temos. Doris, muito obrigado mais uma vez. Já estou te incluindo aqui no grupo. Você trouxe temas dentro do acordo e fora do acordo, inclusive, muito interessantes. E eu acho que isso só vem para enriquecer o grupo aqui. Eu que agradeço, eu aprendi tanto com vocês e agora estou animada para aprender mais. Prazer. Tá bom, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Gui. Até mais. Doris, até amanhã, tchau, né? tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.